Estou a 2 passos, você não soube me amar, do paraíso. Você não soube me amar. Estou a 2 passos, você não soube me amar. Como um sorriso pode desafiar um tempo inteiro, sem perder a coragem? Antes de ser trilha sonora de uma geração, a Blitz nasceu como encontro improvável de inquietações. Era o início dos anos 1980, no Rio de Janeiro, um país ainda marcado por silêncios e cautelas, quando um grupo de artistas decidiu misturar música, teatro e humor para dizer o que não cabia mais ficar guardado. Não havia plano grandioso, havia urgência criativa. A vontade de viver, rir e cantar mais alto que o medo. A origem da Blitz está ligada ao espírito inquieto de Evandro Mesquita e de músicos e atores que circulavam pelos palcos alternativos, experimentando linguagens, improvisos e personagens. A banda surgiu em 1981, em meio a bares, ensaios improvisados e ideias que pareciam caóticas, mas carregavam algo raro: identidade. Era rock, mas também era cena. Era canção, mas também era teatro. Era leve, mas dizia muito. No começo, nada foi fácil. Faltavam recursos, sobrava improviso. Os primeiros shows eram desafios constantes, equipamento simples, público reduzido, desconfiança do mercado. Mas havia algo que prendia a atenção: a comunicação direta, o humor afetuoso, a sensação de que aqueles artistas falavam a mesma língua de quem assistia. A Blitz não se colocava acima do público, ela se misturava a ele. Essa fase inicial moldou o que viria depois. A banda aprendeu a transformar limitações em estilo, insegurança em ousadia. Em um país carente de leveza, a Blitz ofereceu sorriso, sem superficialidade. Ofereceu ironia, sem cinismo. Ofereceu alegria, como forma de resistência. Ali, ainda longe do sucesso, nascia algo que marcaria a época. Uma banda que entendeu que, às vezes, rir também é um ato profundamente sério. E se, de repente, aquilo que parecia brincadeira se tornasse voz de uma geração inteira? A Blitz começou a ganhar corpo quando o boca a boca fez mais barulho do que qualquer divulgação formal. Os shows, antes restritos a espaços pequenos, passaram a atrair curiosos que buscavam algo diferente do rock sério e engajado que dominava parte da cena. A banda oferecia outra coisa: leveza inteligente, crítica bem-humorada, personagens que pareciam sair do cotidiano carioca direto para o palco. As apresentações eram experiências completas. Música, teatro, gestos exagerados, falas improvisadas. Nada seguia um roteiro rígido. E talvez por isso funcionasse tão bem. O público não assistia a Blitz, participava dela. Havia identificação imediata com aquela irreverência que falava de amor, confusão, juventude e liberdade sem discursos pesados. Era o retrato de um Brasil que queria respirar depois de anos contidos. A formação da banda passou por ajustes naturais. Músicos entraram, outros saíram, mas o espírito permaneceu intacto. Cada integrante contribuía para a construção daquele universo quase cênico, onde as canções eram pequenas histórias encenadas. Curiosidades surgiam a cada apresentação, falas improvisadas que viravam marca registrada, gestos que o público repetia, personagens que ganhavam vida própria. Foi nesse período que a Blitz começou a chamar a atenção das gravadoras. Ainda havia desconfiança. Ninguém sabia exatamente onde encaixar aquela mistura de rock, humor e teatro. Mas o que não se encaixa também não se esquece. A banda já não era apenas uma atração alternativa, era um movimento em formação. Sem perceber, aqueles artistas que começaram quase como uma brincadeira estavam prestes a atravessar uma fronteira decisiva. A liberdade criativa que os unia estava prestes a encontrar o grande público e mudar tudo. O que acontece quando a leveza encontra o momento exato de um país? A virada definitiva aconteceu quando a Blitz rompeu a bolha alternativa e chegou às rádios. As canções, cheias de humor e narrativa, caíram no gosto popular com uma força difícil de prever. De repente, o Brasil inteiro repetia refrões, personagens e diálogos como se fizessem parte da vida cotidiana. A banda havia encontrado o ponto exato entre diversão e identificação. O sucesso foi rápido e intenso. Shows lotados, presença constante na televisão, músicas no topo das paradas. A Blitz se tornou símbolo de um tempo novo, mais colorido, mais irreverente, mais disposto a rir de si mesmo. Em um país que saía de anos de contenção, aquela alegria tinha sabor de libertação. Não era apenas rock. Era atitude. Por trás do palco, porém, o ritmo cobrava seu preço. A agenda se tornou exaustiva.
a pressão por novos sucessos aumentou e a espontaneidade que havia dado origem à banda passou a conviver com exigências comerciais. Criar sem perder a essência virou desafio diário. O que antes era improviso agora precisava funcionar em escala nacional. Ainda assim, o auge consolidou algo importante. A Blitz não era um fenômeno passageiro por acaso. Ela havia capturado o espírito de uma geração, especialmente de quem queria viver, amar e errar sem culpa. Para muitas mulheres que acompanhavam aquela fase, as músicas se tornaram memória afetiva, trilha de juventude, de romances, de descobertas. No topo, tudo parecia possível. Mas todo auge carrega, silenciosamente, a semente da tensão. E a banda começava a sentir que manter a leveza sob os holofotes seria mais difícil do que conquistá-los. Até onde a alegria resiste quando vira obrigação. Com o sucesso consolidado, a Blitz passou a conviver com uma rotina que pouco lembrava os primeiros dias de improviso. A máquina da indústria exigia resultados, prazos, repetições. Aquela liberdade criativa que havia sido a alma da banda agora precisava caber em contratos, cronogramas e expectativas externas. Nos bastidores, surgiam tensões naturais, diferenças de visão artística, cansaço físico, decisões que nem sempre agradavam a todos. Os integrantes sentiam o peso de sustentar um personagem coletivo. A Blitz não era apenas um grupo de músicos, era um espetáculo. E manter essa energia, noite após noite, cobrava um preço emocional alto. Mudanças na formação aconteceram, algumas discretas, outras mais sentidas. Não por escândalos, mas pelo desgaste típico de quem vive intensamente o mesmo sonho sob pressão constante. Houve também desilusões. A crítica, que antes celebrava a irreverência, passou a questionar a leveza demais. Parte do mercado queria algo mais sério, mais alinhado a tendências que mudavam rápido. A Blitz se viu no meio de um dilema: adaptar-se para continuar no topo ou preservar a identidade que a havia levado até ali. As decisões marcantes desse período não foram fáceis. Algumas escolhas garantiram continuidade, outras abriram feridas silenciosas. A banda seguia em frente, mas já não era a mesma dos primeiros encontros. O palco continuava iluminado, o público ainda cantava junto, mas por trás do sorriso havia esforço e, às vezes, dúvida. Essa fase mostrou que nem toda alegria é simples. Às vezes, ela precisa ser defendida. E a Blitz começava a entender que sobreviver artisticamente exigiria mais do que carisma, exigiria maturidade. Com o passar dos anos, o cenário musical brasileiro se transformou rapidamente. Novos estilos ganharam espaço, outras urgências tomaram conta das rádios e da televisão. A Blitz, tão ligada a um momento específico de liberdade e leveza, começou a sentir o afastamento gradual do centro da atenção. Não houve um colapso repentino. Houve um esvaziamento lento, quase imperceptível para quem estava de fora, profundamente sentido por quem estava dentro. Os convites diminuíram. A presença constante na mídia deixou de existir. Aquilo que um dia foi novidade passou a ser tratado como lembrança de uma época. Para uma banda que sempre viveu da conexão direta com o público, esse silêncio foi duro. Especialmente porque não havia um erro claro a corrigir. O tempo, simplesmente, havia seguido outro ritmo. Mesmo assim, a Blitz não desapareceu. Houve tentativas de recomeço, retornos pontuais, novas formações, shows comemorativos. A energia ainda existia, diferente, mais madura, menos urgente. O público fiel permanecia, formado por pessoas que haviam crescido junto com aquelas canções. Já não eram multidões diárias, mas havia reconhecimento verdadeiro. Esse período foi marcado por quase vitórias. Momentos em que parecia possível retomar um espaço maior, seguidos de recuos naturais. A banda entendeu, aos poucos, que talvez não fosse mais sobre competir com o presente, mas dialogar com a memória. E isso exigia outro tipo de entrega, menos barulho, mais significado. O riso que um dia explodiu agora era mais contido, mas não menos sincero. A Blitz começava a ocupar um novo lugar, o da lembrança viva, não do esquecimento definitivo. E essa diferença mudaria tudo no capítulo final. Será que a alegria envelhece, ou apenas aprende a caminhar mais devagar? O tempo colocou a Blitz em um lugar que poucas bandas conseguem ocupar com dignidade, o da memória afetiva viva. Não houve fim trágico, nem desaparecimento absoluto. Houve transformação. A banda que um dia representou ruptura, irreverência e liberdade passou a representar lembrança, identidade e afeto. E isso, longe de ser pouco, é raro. A história da Blitz se confunde com um momento específico do Brasil, um país que reaprendia a rir, a se expressar,
a ocupar espaços com leveza depois de anos de contenção. Suas músicas não eram apenas canções, eram cenas, diálogos, pequenos retratos urbanos que ficaram gravados na memória coletiva. Para muitas mulheres que hoje olham para trás com carinho, a Blitz foi trilha de juventude, de amores leves, de descobertas e liberdade. Com o passar dos anos, a banda seguiu existindo em formatos diversos, com reencontros, shows pontuais e celebrações do próprio legado. Não como tentativa desesperada de voltar ao topo, mas como afirmação de que aquilo que foi verdadeiro não precisa competir com o presente. A Blitz entendeu que seu lugar já estava garantido, não nas paradas, mas no coração de quem viveu aquele tempo. O maior legado da Blitz talvez seja esse: provar que a alegria também pode ser profunda, que o humor não é superficial, que leveza pode ser revolucionária. Em um mundo cada vez mais duro, a banda deixou como herança a lembrança de que sorrir, cantar e se permitir também são formas de resistência. Algumas músicas não pedem saudade, pedem gratidão por terem existido. Conte aí nos comentários de quem você gostaria de ouvir a história de vida contada aqui.